Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, você já teve alguma dúvida lendo a Bíblia? Lendo algum texto, sua cabeça deu bug? Tipo assim, não entendi isso aqui. Eu tenho um amigo que me enviou uma pergunta aqui sobre a questão da passagem do Mar Vermelho. Eu estou guardando os nomes para essas questões porque eu sei que é a dúvida de outras pessoas também. Hebreus, capítulo de número 11, ele perguntou, pastor Paulo, tem contradição na Bíblia? Porque parece que um texto não corrobora com o outro. E aí o capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo de número 29, escrito está, pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. A dúvida do meu amigo irmão é, pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Ele disse assim, como assim? Será que foi a terra mesmo, o mar se abriu, ou eles passaram com água na canela? Porque tem gente dizendo que teve gente que se afogou lá com água no joelho. E não dá para acreditar. Vamos ao texto bíblico, porque a Bíblia não tem contradições. Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo de número 14, escrito está. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 16. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante de Israel, do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. 21 eu vou repetir, por conta da dúvida do meu irmão em Hebreus 11. Passaram como por... Não. Versículo 21 do capítulo 14 do Êxodo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar,
nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa dúvida não é nova. Tem muita gente que diz que o mar nem se abriu. É engraçado porque no episódio do mar, tanto aqui no livro do Êxodo, quanto lá na carta aos Hebreus, o mesmo caminho que foi de milagre para o povo hebreu, para os egípcios foi o caminho da sua morte. Ou seja, quando a gente quer andar não conhecendo a Deus, pelo caminho que ele faz para os seus servos, acreditando que vai dar certo comigo também, pode ser que nós estejamos nos colocando em perigo. E essa é a proposta bíblica. Melhor é andar e trilhar no caminho do Senhor. Alguns estudiosos tentam apequenar o texto, atribuindo que essa parte do mar era rasa. Como é que carros se afogam? Cavalos se afogam. Os cavaleiros são afogados em águas rasas. Veja que o Deus que providenciou para Israel o livramento usou o mesmo caminho para que eles então fossem ali derrotados. Capítulo 15 do Êxodo, para a gente terminar. Versículo de número 8, na poesia do Moisés, escrito está: e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Ou seja, Deus soprou da sua narina assim, ó, e as águas se abriram, e o povo passou por terra seca. Eu não sei quais são as vias d'água que o autor desconhecido, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, vai dizer que como por. Não, literalmente o texto está dizendo que o povo passou em terra seca. Ainda que o terreno fosse debaixo da água, e há muito tempo ali, quando Deus faz o milagre de abrir o mar e o povo passar, aquela terra, aquele chão, passa a não ter nada de água ali, poças de água. Eles passaram na terra seca. E aí, qual é a sua dúvida bíblica? A do meu amigo e irmão, ele acreditava que não. E alguns teólogos até hoje tentam embaralhar na nossa cabeça. Na verdade, queridos, a Bíblia, pela Bíblia, se responde. Ela não precisa de um mecanismo do homem para tentar dizer alguma coisa. Ela própria fala e se garante. Mesmo porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Grande abraço para você. Você pode mandar a sua dúvida para cá e daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.